pessoal, aqui é o Guilherme do canal Mac Tips. Nesta aula iremos continuar o assunto sobre esboços. Nosso principal objetivo aqui é aprender as ferramentas de criação em esboço no Onshape. Iremos cobrir as linhas e retângulos, os círculos e os arcos, e também iremos dar uma olhada no conceito de geometria de construção. Vamos iniciar essa aula renomeando um documento no Onshape. Observe que aqui eu tenho um documento chamado esboço aula 2.1, que é o arquivo que foi utilizado na aula passada. Bom, basta clicar com o botão direito sobre o nome do arquivo, nós temos uma opção aqui chamada Rename Document. Basta clicar nessa opção e é possível então renomear o arquivo. Nesse caso, vou renomear para aula 2.2. Esboço aula 2.2. O arquivo foi renomeado. Dá um clique sobre o arquivo para abri-lo. Muito bem, dentro do arquivo aqui eu tenho um esboço 2, que foi criado, porém não foi desenhado nenhum objeto nele. Vou clicar com o botão direito e acessar a opção aqui Delete. O esboço 1, que está criado aqui, também é um retângulo que eu desenhei na última aula. Também vou clicar com o botão direito, Delete. Apertar a tecla P para exibir os planos. A origem já está exibida. E agora daremos início, então, a algumas ferramentas de esboço. Vamos iniciar um esboço. Selecionar aqui o plano Front. Ao selecionar o plano Front e iniciar o esboço, vou utilizar a tecla N e a tecla F. Muito bem. Primeira ferramenta de criação de esboço que nós temos aqui é a ferramenta Line, que é para criação de linhas. Então, nós podemos clicar no botão aqui, no ícone Line, ou simplesmente apertar a tecla L no teclado. E aí o comando é habilitado. Apertei a tecla L, desabilitou o comando. Observe que o cursor do mouse apresentará a seta padrão, né? Quando não tiver nenhum comando ativo. Porém, observe que se eu apertar a tecla L no teclado, o cursor do mouse se transforma em uma pequena cruz, né? Um sinalzinho ali de uma cruz. Esse sinal aqui já dá um indicativo para mim que eu estou com um comando habilitado e, portanto, eu vou iniciar a criação de um elemento. Bom, existem dois métodos de criação de linha. Esses dois métodos se diferem simplesmente por um único princípio. Um deles eu posso criar apenas um segmento de reta e encerrar esse segmento. E no segundo método eu posso criar uma cadeia de segmentos. Vamos ao primeiro método. Basta que eu defina um ponto aqui na minha área de gráficos, clique nesse ponto e segure o clique do mouse para arrastar. Então eu clico e arrasto até o ponto onde eu quero definir a extremidade da minha linha. E aí eu solto o clique. E o Onshape entende que eu quero criar apenas um segmento de reta. Posso fazer isso várias vezes. Clico, arrasto, solto. Clico, arrasto, solto. Ok? Então, cada vez que eu cliquei, arrastei e soltei, o Onshape criou um segmento de reta independente do outro. A outra forma de fazer as linhas é clicando apenas na área de gráficos do Onshape sem segurar o botão esquerdo do mouse. Ou seja, um clique comum. Dou um clique, solto o botão do mouse e então movimento. Aparentemente a criação da linha está igual à criação que eu fiz anteriormente. Porém, quando eu dou o segundo clique para definir o final da linha, o Onshape continua um novo segmento de reta que se inicia exatamente onde terminou o segmento anterior. E aí eu posso ir dando cliques sucessivos e fazendo o que a gente chama então de cadeia de segmentos. Para sair do comando, existem algumas opções. Uma delas é clicar com o botão direito e selecionar a opção Escape Line. Outra opção seria teclar apenas aqui a tecla ESC do teclado. Uma outra opção seria clicar no próprio comando Line. Muito bem. Repare essa cadeia de segmentos. É uma cadeia de segmento aberta. Portanto, com essa cadeia de segmentos não é possível realizar, por exemplo, um comando de extrusão. O Onshape traz aqui uma solução interessante para a gente detectar se uma cadeia de segmentos é aberta ou fechada. Essa solução é particularmente importante quando os segmentos
estão muito próximos uns dos outros e não é possível detectar que essa cadeia de segmentos é aberta. Vou mostrar aqui um exemplo. Posicionar os pontos desse segmento bem próximos uns dos outros e vou dar um zoom. A partir desse momento, embora a gente tenha a ilusão de que essa cadeia de segmentos aqui ela está fechada, na verdade essa cadeia está aberta. Se a gente der um zoom aqui nesse ponto, a gente vai perceber que essa cadeia está aberta. E isso impede que o comando extrude, por exemplo, funcione com esse esboço. É possível perceber também que não dá para visualizar simplesmente o esboço e já detectar qual ponto que está aberto. Então, para nos auxiliar nessa tarefa de detectar se o esboço está fechado ou aberto, o OnShape muda a cor da região interna do esboço quando o esboço realmente está fechado. Criarei aqui uma cadeia de segmentos. E quando eu clico exatamente no primeiro ponto que eu cliquei na tela, o OnShape então muda a cor, fica um pouco azulada a região interna do esboço, o que indica que esse esboço está totalmente fechado. Já o primeiro esboço que eu criei não está totalmente fechado. Outra forma aqui seria eu fechar esse esboço a partir do arrasto da extremidade de uma linha, posicionando esse ponto em cima do outro. E aí esse esboço passou também a ser um esboço fechado. Bom, então temos aí esse conceito de esboço aberto e esboço fechado e os dois métodos de criação de linha. Agora iremos estudar a criação de retângulos. O botão retângulo, inicialmente, ele apresenta aqui um ícone que apresenta um retângulo com dois pontinhos nos seus cantos opostos. Esse é o chamado Corner Rectangle. Esse é o retângulo de canto. Se a gente expandir o botão da ferramenta, a gente vai observar que existe também uma segunda opção, que é o chamado Center Point Rectangle, que é o retângulo de ponto central. Nós vamos explorar as duas opções aqui. Primeiro criaremos um retângulo de canto. Esse recurso recebe esse nome porque a criação do retângulo se dá com um clique na área de gráfico e depois mais um clique na área de gráfico, de modo que esses cliques definirão, na verdade, a posição dos cantos do retângulo. Por isso ele recebe o nome de corner, que significa canto. É possível então clicar em um ponto da área de gráficos e depois disso orientar e dimensionar o retângulo de acordo com a sua necessidade. É possível criar um retângulo na terminação de outro, em um dos vértices do outro. E essa criação do retângulo, ela pode ser tanto a partir de um clique na área e depois mais um clique, ou simplesmente eu posso utilizar a ferramenta retângulo clicando e arrastando, o que não muda a forma de fazer o retângulo. Bom, vou apertar ESC para sair do comando e vou selecionar todos os retângulos que eu criei aqui na tela ao mesmo tempo. Para fazer isso, eu vou posicionar o meu mouse no canto superior esquerdo da minha área de gráfico e vou estabelecer um nível de zoom que me permita abrir uma janela em volta de todos esses componentes. Vou clicar, segurar e arrastar e uma janela azul será aberta. Se eu abrir essa janela de modo que todos os retângulos estejam totalmente enclausurados dentro da área que eu delimitei, todos eles serão selecionados simultaneamente e o cursor do mouse apresenta o valor 5+, o que indica que eu tenho mais de 5 seleções. Basta teclar Delete para apagar todos esses retângulos. Criaremos agora o retângulo com base em ponto central. A opção de retângulo ponto central está aqui, a segunda opção no botão de retângulo. E ela recebe esse nome exatamente porque o primeiro ponto que a gente define na tela é o ponto do centro do retângulo. E a partir daí, o próximo ponto vai definir um de seus cantos. Basta dar mais um clique e então o retângulo está definido. Esse retângulo de ponto central ele é particularmente importante quando a gente tem o objetivo de centralizar o retângulo em algum ponto particular. Nesse caso aqui, eu selecionei a criação do retângulo a partir da origem, e nesse caso ele ficou centrado na origem. Eu também posso criar retângulos centrados em outros pontos já existentes na minha geometria, no meu desenho ou no meu esboço. Muito bem, agora realizaremos então um outro método de seleção. Vou apertar ESC aqui para sair do comando. E aí
observamos aqui que na primeira situação, lá quando eu queria deletar todos os retângulos, eu abri uma janela de seleção que ficou azulada, né, com a borda cheia, e essa janela foi aberta da esquerda para a direita. Então, se eu abrir uma janela da esquerda para a direita, e eu, por acaso, tiver algum elemento do meu desenho que não esteja totalmente enclausurado dentro da minha área de seleção, esse elemento não será selecionado. Então, observe aqui, ó, novamente, que alguns segmentos não estão totalmente enclausurados dentro da área. Existem algumas linhas, alguns segmentos de reta do retângulo que cruzam a fronteira da área que eu delimitei e alguns simplesmente que estão totalmente fora. Esses elementos não serão selecionados. Essa seleção aqui é chamada de seleção de janela ou seleção window. Seleção window. Ela só vai selecionar aquilo que estiver totalmente incluído dentro da área delimitada por mim. Essa seleção pode ser a partir do canto superior esquerdo, indo em direção ao canto inferior direito, ou também pode ser a partir do canto inferior esquerdo para o canto superior direito. Uma outra forma de realizar seleções é abrindo essa janela da direita para a esquerda, ou seja, vou posicionar o mouse aqui no meu canto superior direito, clicar e segurar e abrir uma janela. Note que essa janela agora que eu estou abrindo delimita uma área que não tem a mesma coloração que a outra tinha, né? Ela é uma cor diferente e também a borda dela é tracejada. Nesse modo de seleção, qualquer elemento que cruze a fronteira da minha região será selecionado. Então observe aqui, ó, que essa linha e essa linha, elas vão cruzar a fronteira da área que eu selecionei, né? Basta que ela cruze pouca coisa, ó. Uma pequena parte dela que esteja dentro da região que eu quero selecionar já é suficiente para que ela realize a seleção. Esse modo é um modo de seleção chamado crossing, também conhecido como um modo de seleção de fronteira. Muito bem, dito isso, esses módulos de seleção são importantes em alguns casos. Imaginemos aqui que eu quero selecionar apenas esses dois segmentos de reta que eu estou destacando aqui do retângulo. Ó. Basta posicionar o mouse em cima e ele destaca. Então eu quero selecionar esse e todo esse retângulo que está nesse canto. Então eu vou utilizar para isso o modo crossing. Permite então agora eu deletar só esses pontos, essas geometrias. Vou selecionar tudo aqui e deletar. Vamos para o próximo objeto que nós criaremos. Circunferência. Expandindo aqui a opção de circunferência ou círculos, nós temos três opções. Dentre essas três opções, apenas duas permitem a criação de circunferências, sendo que uma delas é um recurso específico para a criação de elipses. Bom, nós vamos explorar nesse caso só o Center Point Circle, que é a circunferência a partir do seu ponto central, e o Three Point Circle, que é o círculo de 3 pontos. Vamos na primeira opção, Center Point Circle. Bom, como o nome já sugere, ele vai permitir a criação de circunferências a partir dos seus pontos centrais. Esses pontos centrais também podem ser pontos existentes. Nesse caso aqui, desenharei um segmento de reta horizontal. E esse segmento de reta horizontal me dará suporte à criação de uma circunferência de ponto central em uma de suas extremidades, ou em seu ponto médio, ou em outra de suas extremidades. Então, observe aqui, vou apertar um ESC para sair do comando, se eu movimentar a extremidade desse segmento, a circunferência sempre estará fixa aos pontos que eu já selecionei para serem os centros dessas circunferências. Então, quando eu movimento aqui o meu esboço, a circunferência ela obedece à relação que foi atribuída. Isso acontece principalmente por conta das relações geométricas, que é um assunto que eu entrarei em detalhes em próximos vídeos. Muito bem, vamos deletar todas as circunferências e o segmento de reta que fizemos. Vamos então explorar o outro comando, que é o comando Three Point Circle, círculo de 3 pontos. Esse comando permite a criação de círculo a partir da seleção de um ponto na tela, um segundo ponto na tela, e a partir daí a gente consegue criar um círculo que passe por 3 pontos. Observe que se eu tentar fazer um terceiro ponto aqui entre os dois primeiros, que formaria uma linha reta, isso se torna impossível, uma vez que seria um círculo de raio infinito, né?
conceito aqui então do segmento de reta surge lá da geometria analítica, onde um segmento de reta nada mais é do que um trecho, um pequeno trecho de uma circunferência ou de uma curva de raio infinito. Bom, esse conceito aqui mostra que a impossibilidade da criação da geometria, portanto, ou eu vou ter uma circunferência numa posição ou em outra. O importante aqui é que se eu definir um terceiro ponto, essa circunferência certamente passará por esses 3 pontos. Muito bem, esses pontos, mais uma vez, podem ser pontos estratégicos dentro de um desenho. Vamos imaginar, vou apertar ESC aqui, vou deletar essa circunferência. Vamos imaginar que eu tenho um retângulo de ponto central, centrado na origem, e tenho um segmento de reta que parte do ponto médio de um dos lados desse retângulo e é horizontal. E tenho também um segmento de reta que parte do ponto médio de um outro lado de um retângulo e é vertical. Agora vamos imaginar que queremos uma circunferência que passe por esses 3 pontos aqui. Essa extremidade, esse canto e essa extremidade. Criaremos então uma circunferência de 3 pontos. Um clique aqui e um clique aqui. Então observem agora que esse retângulo ele passa, esse retângulo não, perdão, essa circunferência ela foi gerada de modo que ela passa por esses 3 pontos. E se eu clicar num ponto desse e mover, ela continuará passando por esses 3 pontos. Ó. Sempre passando por esses 3 pontos. Se for possível que essa circunferência exista. Se em algum momento aqui eu colocar o programa numa configuração tal que não é possível que essa circunferência exista, ele vai buscar uma posição próxima que permita a existência da circunferência. Muito bem, vamos explorar agora o comando arco. Ao expandir a opção de arco, nós temos aqui, na verdade, 4 situações possíveis. Eu posso criar um arco de 3 pontos, um arco tangente ou um arco de ponto central. E também temos aqui uma opção cônica, que permite o desenho aí de uma parábola, por exemplo. Nós não exploraremos essa opção, né? Fica a cargo de vocês aí, dar uma olhada, dar uma mexida nesse comando, para entender como ele funciona. Explicaremos aqui o arco de 3 pontos, o arco tangente e o arco de ponto central. O arco de 3 pontos, ele é criado a partir de um clique na tela, mais um clique na tela, e o terceiro clique que vai definir então o seu raio, ou seja, o ponto onde ele vai passar, que indiretamente definirá o seu raio e o seu ângulo. Então é possível criar arcos de 3 pontos que passam por quaisquer 3 pontos. Ok? Isso abre um universo interessante de possibilidades no desenho mecânico, uma vez que existem peças que possuem geometrias mais complexas e a criação desses arcos facilita muito para a representação dessas geometrias. Vamos apertar ESC aqui, deletar os arcos de 3 pontos e vamos dar início aqui à criação de um novo tipo de arco. É o Center Point Arc. Estou saltando aqui o arco tangente, mas vou voltar nele daqui a pouco. Center Point Arc permite que eu selecione um ponto como centro. Ele me mostra aqui uma circunferência por fazer, onde eu estou definindo o raio da circunferência. Quando eu clicar no próximo ponto, ele definirá o raio. E a partir daí ele pedirá o terceiro ponto. Esse terceiro ponto é o ponto que definirá então o arco. É uma outra opção de construção de arcos que permite então a definição do seu ponto central, do seu ponto inicial e do seu ponto final, necessariamente nessa ordem. Com essa opção, eu posso criar arcos concêntricos, uma vez que eu seleciono todos eles com um único ponto comum para o seu centro. Bom, iniciaremos então a exploração do comando arco tangente. Para a criação de um arco tangente, se faz necessário que exista geometria já no nosso desenho.
alguma entidade de esboço, né? Ainda não falei sobre isso, mas cada componente, cada pedacinho do nosso esboço é chamado de entidade de esboço, ou Sketch Entity. Bom, aqui eu vou criar um segmento de reta, porque para fazer o arco tangente é necessário que exista alguma geometria para que esse arco seja tangente a essa geometria existente, ou a essa entidade existente. Agora que nós temos aqui um arco e um segmento de reta, acessaremos aqui o comando arco tangente. Basta clicar no ponto da extremidade de uma geometria e ele iniciará um arco que tangencia essa geometria, ou seja, ele fará aqui um arco concordante. Se nós clicarmos no final dele mesmo, ele criará outro arco concordante e assim sucessivamente é possível fazer uma cadeia de arcos tangentes. Isso também funciona para segmentos de reta, onde é possível fazer geometrias utilizando esses arcos tangentes. Muito bem, selecionaremos aqui então todos os elementos da nossa tela, vamos deletar. E aqui a gente finaliza nossa exploração dos comandos line, retângulo e círculo e arco. Existem aqui também outras ferramentas de criação, como a ferramenta de criação de polígono, de splines e de pontos. Essas ferramentas também são ferramentas bem simples de usar, bem intuitivas, e eu encorajo vocês a explorarem a utilização dessas ferramentas. O OnShape permite a criação de geometrias de construção. O que seriam essas geometrias de construção? São geometrias que existem para dar suporte à criação dos nossos esboços. Nesse caso, eu posso criar uma circunferência, por exemplo, de ponto central aqui, ó, localizada na origem, porém eu só preciso dessa circunferência para me auxiliar à criação de um esboço que eu quero fazer. Não necessariamente eu vou utilizar essa circunferência para a criação de um sólido, por exemplo. Nesse caso, eu posso fazer uma circunferência aqui de construção. O comando que transforma um objeto já construído em um elemento de construção é esse comando aqui, ó, construction. O atalho para ele é a tecla Q do teclado. Bom, eu posso selecionar um elemento já existente e clicar em construction. Imediatamente ele transformará a geometria em uma geometria de construção. Essa circunferência de construção que foi criada aqui, ela passa a ser exibida com uma linha traço ponto para indicar que ela não é uma geometria para a realização de uma operação tridimensional, apenas uma geometria auxiliar. Eu posso transformar uma geometria de construção em uma geometria comum, clicando novamente no botão e selecionando a geometria, ou selecionando a geometria e clicando no botão, ou simplesmente selecionando e teclando a tecla Q. Posso também já criar uma geometria, sendo ela de construção, desde que eu clique nesse comando, construction, ou acesse a tecla Q para habilitar o comando, e somente após isso eu faça a geometria. Se fizer isso, ela já vai ser criada sendo uma geometria de construção. Isso vale para todos os elementos como linhas, círculos, arcos e por aí vai. Essa criação dos elementos de construção também pode se dar ao longo da criação do próprio elemento e pode ser variada também se eu variar a tecla Q. Um exemplo aqui prático disso, eu vou iniciar uma linha, vou dar apenas um clique e ela está sendo criada agora como construção. No meio do processo de criação dessa linha, se eu teclar a tecla Q, ela se transforma em uma linha cheia. Então observe, estou aqui apertando a tecla Q diversas vezes. Ó. Observe aqui o ícone do comando, que ele está sendo acessado, habilitado e desabilitado várias vezes. Isso está acontecendo porque eu estou apertando a tecla Q aqui no teclado. Muito bem, vamos a um exemplo de aplicação dessa geometria de construção. Digamos que eu quero fazer um caminho por onde percorre uma correia
em volta de algumas polias. Então eu vou representar as polias como uma circunferência. Essa circunferência será de construção, portanto teclei tecla Q. Farei mais uma circunferência, mais uma circunferência, mais uma circunferência. Imaginemos agora que cada circunferência dessa representa a posição e o diâmetro das polias em torno do qual a correia irá passar. Portanto, eu preciso agora desenhar uma linha que representa a linha de trajetória da correia, por onde a correia passa. Nesse caso, essa linha não será de construção. Vou desabilitar a opção de Construction. Vou pegar uma linha, vou selecionar essa linha aqui nas circunferências. Ó. Vou fazer alguns segmentos. Essa circunferência onde eu terminei o segmento aqui agora seria um esticador, né, da correia. Então observem que eu consigo representar aqui o que seria o caminho da correia. Um outro exemplo de geometria de construção seria, por exemplo, ó, vou criar uma linha a partir da origem, tecla Q, fazer uma linha horizontal, fazer uma circunferência na origem e uma circunferência na extremidade da linha de construção. Agora farei uma linha que vai se conectar a essa circunferência, outra linha que vai se conectar a essas duas circunferências desse lado aqui. Nesse caso, a linha de construção serviu aqui para determinar uma relação geométrica entre essa circunferência e essa. Repare que o centro dessa circunferência está fixo à extremidade dessa linha. Por outro lado, essa linha está fixa também no ponto de origem, que é o centro dessa circunferência. Ou seja, a partir do momento que essa linha é horizontal, ela vincula o centro dessa circunferência aqui a esse centro com uma vinculação de horizontalidade, ou seja, em momento nenhum eu vou conseguir aqui mover esse centro dessa circunferência de modo que ele não seja horizontal com esse ponto, que é o ponto de origem. Então a linha de construção também serve para isso. Nesse caso, se eu fosse dimensionar isso daqui, clicaria aqui em Dimension, clicaria uma vez na linha, uma vez fora, poderia colocar aqui uma distância. Observe então que o meu esboço seria dimensionado a partir de uma linha de construção. Então a linha de construção ela é muito útil no desenho de esboços. Bom, com isso então finalizamos a exploração das principais ferramentas de criação de esboço. Um abraço e até a próxima.